Boa noite, pessoal. Tudo bem? Lucas, tá tudo ok aí? Tá tranquilo aí? Tá ouvindo? Boa noite. Só um momentinho só que o doutor Leonardo já vai entrar. Oi. Qual é a conta que é para adicionar aqui? A conta que tá conectada no Instagram agora com live. Entra, por favor, no instagram.com/portaljuristas. Aí você vai ter lá, live, é conectado live. Pronto. É só me dizer qual é a conta que vai com a sua conta e eu ativo o convite. Pronto. Ela não está online aqui não. Não vi ela online aqui ainda. É para entrar já. Pronto. Pronto, perfeito. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite. Tudo bem? Tudo Desculpa aí bem? um pouco aí essa intempérie aí, mas vamos começar aqui. Eu estava pensando agora, eu não tô conseguindo aqui fazer para convidá-lo aqui na sala do Facebook. Eu vou jogar aqui um aviso para todo mundo acompanhar no via Instagram, tá bem? Tá bem? Vou jogar aqui. Mas eu vou botar aqui todo modo, eu vou acompanhando e vão pegando o áudio e vou acompanhando também. Vamos lá, vou iniciar aqui também. Pronto. Aqui, pronto.
Tá ao vivo. Inicia a transmissão. Deixa eu um pouco mais próximo aqui. Vamos começar. Boa noite, doutor Leonardo. É com muito prazer que o Portal Juristas abre esse espaço para que possamos entrevistá-lo de forma que possa falar um pouco mais da sua trajetória como advogado e o que propõe também a fazer como futuro presidente da OAB São Paulo. Até mesmo contando também a sua trajetória brilhante na ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Então, inicialmente, doutor, boa noite. Eu gostaria que o senhor fizesse um pouco a sua introdução, até mesmo para o público lhe conhecer melhor, e nós podemos adentrar nas perguntas e entrevistá-lo da melhor forma possível. O áudio está baixo, viu, doutor Leonardo? E agora, melhorou? Está melhor. Boa noite. Povo que está acompanhando. Primeiro, agradecer essa oportunidade de falar diretamente com os juristas. Eu poderia começar falando da importância da OAB, a importância da instituição de comunicação. Por isso, centenas de advogados que acompanham essa candidatura a lançar eventos de educação, mudança, de atração da advocacia mais jovem. Poderia falar um pouco mais alto? Está muito baixo. Então, talvez eu tenha que falar o microfone. Tem o microfone aí? Espera aí. Estão me ouvindo agora? Agora está perfeito. Vamos lá. Tá. Bom, começando de novo? Sim, por favor, é bom. Até mesmo porque eu não compreendi bem, não. Desculpa aí, mas eu acho que é até melhor para o mesmo problema pode ter acontecido, não só comigo, como os demais advogados que estão acompanhando a presente live. Vamos lá? Eu gostaria de falar, conversar, da importância da vida institucional, da importância dos advogados valorizarem a sua instituição, participarem da vida institucional e reconhecerem que a OAB é uma das instituições mais importantes do Brasil, certamente a mais importante dos advogados, é evidente. Infelizmente, nos últimos anos, o distanciamento a OAB se distanciou dos advogados e agora os advogados estão dando retorno, se distanciando da OAB. Então, nós fizemos um movimento, um esforço aqui em São Paulo para lançar uma candidatura que fosse renovadora, que tivesse a capacidade de mudar esse estado de coisa para tornar a OAB relevante na vida dos advogados e para a sociedade civil, para todos. O que a gente tem perguntado para os advogados é o que é a OAB? Mais do que isso que a gente pergunta para os advogados, eu já gostaria de perguntar para todos que estão aqui. Como seria essa vida sem OAB? Pronto. Não é como seria? Eu estou saindo um pouco aqui também. O pessoal reclamou um pouco do barulho aqui do... Está do seu vento, porque aqui não está ventando, aqui em São Paulo. Aqui em casa tem um certo vento aqui, fechar a porta aqui. Mas vamos lá. Todo mundo está ciente do seu excelente trabalho perante a Associação de Advogados de São Paulo, a ASP. Poderia falar um pouco da sua experiência como presidente na gestão 2015-2016? O que é que você deseja transpor do seu trabalho perante a ASP para a OAB de São Paulo? Poderia. Falo com muito prazer. Quando eu fui presidente da ASP, a frase que eu mais ouvia, e a ASP é uma entidade que reúne 90 mil advogados em todos os estados da federação. A grande maioria estão em São Paulo, mas a ASP tem filiados em todos os estados. Eu sou associado. E eu sempre... Eu sou associado. Viu? Falei?
Eu sempre ouvi os advogados me falarem, muitos, em lugares diferentes. Olha, eu pago a ASP com prazer e pago a OAB com dor, pesar. E eu achava isso muito ruim, né? Porque, como eu falei, a OAB é muito importante. E o pagamento da OAB, da verdade, é compulsório. E certamente, se as pessoas não valorizam o pagamento da OAB, porque eles não sentem valor em pertencer à OAB, não sentem retorno em pertencer à OAB. E na ASP, por ser uma entidade de adesão voluntária, qual foi o grande trabalho que a gente fez? A gente trabalhava todo o tempo dialogando com os associados para saber o que eles queriam, para saber quais as necessidades, as demandas, porque uma entidade que vive de contribuição voluntária precisa atender à vontade dos associados. Então, o que eu aprendi, em especial, foi interpretar, conversar com a advocacia para entender as necessidades da advocacia e retornar para eles. Então, essa experiência de dialogar, de entender as necessidades e de devolver para quem paga o serviço, a representação, o suporte, é a cultura mais importante que eu trago da ASP. E também a cultura da renovação, né? Fui presidente da ASP em 2015 e 2016 e assim acabou meu mandato. Cumpri meu mandato, lá não tem reeleição, lá não tem alternância, lá não tem continuismo. Então, tanto a experiência da gestão voltada para os interesses do advogado, como a experiência da renovação, do não ao continuismo, são experiências que eu preciso levar para a OAB. Eu me sinto até no dever de fazer isso. Eu tive essa experiência frutífera, percebo que a OAB precisa dessa experiência, então o movimento, a candidatura tem esse sentido. É essencial também. Eu vi que algumas das suas propostas ter um orçamento participativo, uma campanha do Espécies Alvará, uma participação do advogado, acompanhamento das reuniões do conselho via internet, e também quebrar também o que muitos dizem, não é só aí, como também em todas as OABs do Brasil, a verdadeira caixa preta que tem em muitas, que não apresentam os seus números, tanto do recebimento, tanto dos seus ativos quanto passivos também. E muitos chegam até mesmo ainda pedir ainda, de certa forma, ajuda à própria Conselho Federal. Entende-se que algumas, de fato, não têm essa arrecadação, mas São Paulo, de certa forma, deve ter hoje em torno de uns 300 mil advogados ativos, 250 mil. Pois olha só, a gente imagina, porque nem isso a gente sabe. Isso. Nem esse número ele é publicado com clareza. Quantos advogados são ativos, quantos são adimplentes, né, quantos são adimplentes. A gente imagina que 350 mil, 320 mil. A gente imagina que o orçamento seja de próximo de 200 milhões por ano. Mas tudo fica na especulação. Mas também tem que levar em conta também que a numeração da OAB também, hoje consta em torno de 400 mil. Desses 400 mil, muitos são de advogados que de certa forma, suspenderam ou cancelaram a inscrição, tendo em vista que... Sim, falecido. Tendo em vista que prestaram concursos públicos, alguns faleceram também, etc. Muitos. Então. Muitos. O número de advogados ativos é bem menor do que da OAB. Não é? Porque a gente tem tanto os inativos, como os falecidos, e como os que exercem outras profissões, são bacharéis, às vezes não estão com a OAB ativa. Mas tudo isso remete para a mesma questão. A gente não sabe. A gente não sabe. Não é possível que a gente não saiba. É possível que em 2018, com tanta transparência, olha aqui, nós estamos conversando, você está em outro estado, nós estamos conversando e centenas de pessoas estão acompanhando. E quando o conselho da... Eu sei. Eu digo isso também da pouco da minha experiência, que eu sou inscrito em 8 seccionais, inclusive São Paulo. Entendeu? E de certa forma, vejo algumas boas experiências, que eu já vi em algumas, outras mais,
mas eu digo que tem muito que mudar ainda e melhorar. E eu gostaria também agora de saber, até os nossos seguidores queriam também saber um pouco mais sobre propostas, falar um pouco do Expressa, se Alvará, falar um pouco desse orçamento participativo, como é que vai ser, essa definição e tudo mais. Olha, a ideia do orçamento participativo não é nada demais, é uma imposição dos tempos que nós vivemos, né? O advogado paga. O dinheiro vem para o institucional do AB. O advogado do Estado inteiro paga. Mais de 250 subseções. Ele tem direito de opinar onde esse dinheiro vai ser usado. Até porque no Estado como São Paulo, né, as necessidades do advogado de presidente Epitácio, que fica no oeste do Estado, dos advogados que são da Baixada do Litoral, os da Grande São Paulo, região metropolitana, os do Vale do Paraíba, são diferentes. A única maneira de aplicar bem essas pessoas é ouvindo essas pessoas, com transparência e participação. Em relação à ideia... Então, esses orçamentos participativos serão definidos mediante audiências regionais, assembleias regionais. Encontros regionais. O AB tem sede em todas as regiões, encontros regionais onde a advocacia vai ser ouvida, para a gente entender onde o dinheiro precisa ser aplicado e ser aplicado com as necessidades de cada localidade. Isso precisa. E a questão da anuidade. Né? A gente também tem a ideia ele que pagar a anuidade em janeiro, ele vai receber um crédito para ser descontado ao longo do ano. Então você paga R$1.000 em janeiro de anuidade. Você vai dar um crédito de R$1.000 durante a AB para fazer curso de formação profissional. Não só cursos bons. Nós temos os melhores professores do nosso grupo. Vejo um deles também interagindo com a gente. Débora, Daniel Neve, Débora Brandão, já passaram por aqui, queria mandar um abraço para eles. Então, cursos e produtos de suporte profissional. Produtos digital. Isso eu fiz na ASP, a gente fez esse programa de unidade de volta, tem muito resultado. Isso dá valor ao dinheiro que é aplicado. Então, um curso importante, Código de Processo Civil, R$100, R$150. Você vai lá e abate da sua mensalidade. É absolutamente factível. Aí é muito bom, claro. Isso aí, de certa forma, é fundamental, até mesmo para fazer um incentivo também a que os advogados também façam uma melhoria, também até voltem à sala de aula e aprendam outras áreas de direito, e façam uma renovação, né? Salvo engano, quando eu fiz a minha inscrição na OAB de Ceará, eu tinha um desconto anual se eu fizesse cursos da ESA de Ceará, justamente para forçar essa renovação da classe. Claro, você pegou bem o coração da questão. Nós temos um programa de uma nova escola de passa por cursos pequenos, cursos de curta duração, publicações pequenas, e a gente quer estimular o advogado ao treinamento profissional, formação profissional. Então, o programa Unidade de Volta ele é uma via de duas mãos. Claro. Vai dar o dinheiro e fomentar o advogado ao aprimoramento profissional. O aprimoramento profissional ele tem a médio, longo prazo efeitos inigualáveis. Desde a defesa de prerrogativas, o advogado melhor treinado sabe defender suas prerrogativas, até o atendimento ao cliente lá na ponta. O advogado vai atender melhor o cliente. O advogado que atende melhor o cliente é mais valorizado, tem mais valor. O sentido do programa vai além da desconto no curso, muito além. A gente quer trazer o advogado, então nós vamos transformar cada subseção do Estado de São Paulo em um polo de ensino telepresencial. Eu fiz isso no Paraná, fiz isso no Rio Grande do Sul, muito bom. Na Bahia. Isso é possível. A internet existe hoje para
aproximar e aprender. O mesmo conteúdo que está disponível nos grandes centros das principais universidades dos Estados Unidos ou da Europa, por exemplo, você pode assistir em sua casa, normalmente. Eu mesmo participo do MBA, que é um EAD também, e tudo mais. Isso aí hoje facilita demais. E isso aí só tem a ganhar a classe. E eu acho que isso aí é fundamental, o senhor está correto e tudo mais. Agora também, um grande problema que eu vejo também, que impede também uma certa também autonomia da OAB em relação ao judiciário e ao governo, é o quinto constitucional. A minha opinião é que o quinto constitucional deveria ser escolhido pelos próprios pares e não pelo o executivo depois e até mesmo pelo tribunal, até mesmo para evitar essa aproximação. O que o senhor acha também? O problema é anterior, né? O quinto constitucional e outras possibilidades que a OAB tem de colocar advogados na esfera pública, isso é muito importante, para o advogado precisa participar, eles acabam criando, numa instituição envelhecida, ligada às velhas práticas, uma relação de compadrio do governo. A OAB age com compadrio, não enfrenta o governo, não critica os governos. Justamente porque existem essas interações que acabam virando uma espécie de troca de favor. Então, não seria muito melhor que o constitucional? Eu acho, Ideal. Diga. eu acho fundamental o quinto, mas eu acho que ele deveria ser escolhido pelos próprios pares, ou seja, os próprios advogados é quem devem eleger o, o membro do quinto, entendeu? E não. É uma grande ideia. E aí, eu gostaria de saber se seria também interessante essa proposta para a sua campanha também, até para. Porque no final, Wilson, quem escolhe é o governador e pronto. O governador recebe uma lista tríplice, não tem uma obrigação de escolher um ou dois ou três, então, na verdade, a escolha funcional é do governador. Ou do presidente, né, se for do Tribunal Federal. Federal, se for do federal do presidente. Do Tribunal Federal, do Tribunal Trabalhista do presidente. Muito importante de discutir no constitucional, só que essa é uma mudança que tem que passar por Brasília, né, que as regras estão na Constituição, mas a gente quer levar isso adiante. A gente também tem o projeto de recuperação. Sim, Miguel. Concordo, mas pode ser um projeto que pode ser apresentado, né? Isso aí estou dizendo que é uma ideia, e mudar, né? Eu acho que é essencial. Acho que a conexão do doutor Leonardo caiu, estou esperando ele retornar para voltar a chamá-lo, incluí-lo aqui na nossa live. Até mesmo falei mais nesse sentido do quinto, então somente também até para demonstrar que nós que devemos de fato escolher nós que devemos escolher os membros do nosso direito, né?
segundos só, pessoal, para saber o que foi que houve. Oi, Léo. Hoje eu tô fico. Tá me ouvindo? Agora sim, tá muito bom agora. Tá. Vamos lá. Continua, não sei de onde o pessoal parou, mas eu acho que, enfim, acho que o recado é esse, né, Wilson? Estamos falando de renovação, estamos falando de mudança. Eu não me lembro em que assunto caiu a conexão, estava falando de anuidade de cursos, mas retoma aí, eu estou aqui para conversar com vocês. Nós estamos falando do quinto, né? E eu tinha sugerido, que eu sou favorável a que o quinto deva ter um afastamento da parte política, né? De forma a que a ordem não seja um trampolim e também não seja também uma troca de favores, entendeu? Para que ela tenha, de fato, a sua essência de defesa dos direitos humanos e da cidadania seja, de fato, cumprida, entendeu? Então, pode parecer, isso que eu vou te falar aqui, é uma samba de uma nota só, mas não é. A questão do quinto constitucional também vai tocar em transparência. Quantos advogados já acompanharam uma escolha do quinto constitucional? Os advogados não sabem como a escolha é feita pela OAB. Aqui em São Paulo, a escolha é feita numa sessão de domingo à noite. O Conselho se reúne domingo à noite e faz a votação para o quinto constitucional. É uma questão de falta de transparência também. Nós estamos aqui falando online para um monte de pessoa. Por que as sessões do Conselho da OAB, por que as sessões do Conselho da OAB não são transmitidas online? Isso, verdade. A arguição de juízes, né? A arguição de advogados para representarem o tribunal, a advocacia no tribunal. Em 2018, né, segunda década do terceiro milênio, não faz sentido que seja feito domingo à noite numa sala fechada. Com certeza. E aí dá margem que todos os problemas que você está falando. Não, claro. E também há diversas tecnologias hoje que podem auxiliar, né? Inclusive, o advogado poderia citar quem participar, né? Através do certificado digital, para garantir a sua participação, né? A sua identidade virtual, né? E ele pode também votar. E mesmo voto, porque a gente não tem o voto digital, se o advogado tem certificado digital. Então, eu tive em Avaré, eu tive em Avaré semana passada, a subseção de Avaré no interior de São Paulo representa 3 cidades. Avaré, Itaí e Paranapanema. Então os advogados de Avaré, Itaí e Paranapanema votam em Avaré. Os de Itaí e Paranapanema estão a 70 quilômetros de distância. Então o advogado tem que pegar um carro e andar 140 quilômetros, ir de volta para votar. Isso tudo em 2018, você não precisa de advogado com certificado digital. Isso tudo me remete à falta de vontade de que mais pessoas votem. E por que interessa que menos pessoas votem? Porque com menos voto, quem vota garante a permanência das mesmas pessoas sempre. Sim, sim. Nem se discute o voto pela internet. Certificado digital é simples. É seguro. É mais seguro que a urna do TRE. Você tendo login, senha, certificado digital. Por que não é feito? Claro. Então, eu tenho experiência também, e como vocês também têm uma grande experiência também, até pelo fato também da ASP emitir certificado digital e nós também emitimos certificado digital, né? Então, uma experiência que você passou lá na ASP, né? E isso, de fato, traz uma grande agilidade, né? Enquanto muitos amigos meus, até mesmo advogados, ainda estão atrelados ao papel. Eu digo, não, rapaz, me manda um documento que eu assino o certificado digital aí, pronto, que tem mais validade até mesmo que a autenticação por semelhança em cartório. Sim, mais segurança.
A OAB Sim, está claro. toda em papel ainda. Quando você quer fazer uma alteração na sociedade de advogados, você tem o contrato do seu escritório. Você quer fazer uma alteração, entrou um sócio, saiu um sócio, quer mudar o contrato social do escritório, isso é muito comum. Tem que ser em papel. Você tem que imprimir o contrato social, dar visto em todas as vias e até a OAB no centro da cidade e fazer um protocolo. O seu contrato social para a sua entidade. Maravilha. Muito bom mesmo. Paleozoico. Um dos seguidores aqui, doutor Leonardo, perguntou também o que é que você propõe também para o grupo LGBT. Pois é, eu vi, passou aqui no começo. Inclusão e diversidade não são duas propostas, são duas realidades. Não é? A nossa chapa ela tem diversidade, ela tem inclusão e ela tem espaço aberto para representar a advocacia como ela é. Mas, para mim, é uma questão, digamos assim, dada. Não é? A gente tem advogados, né, de todas as regiões, de todas as classes sociais, de todas as crenças, todos os grupos na chapa. A chapa tem 176 pessoas, isso é possível ser feito. E para as políticas antidiscriminatórias, a OAB tem que trabalhar em ações afirmativas, acompanhar os problemas das minorias e agir aí no parlamento, agir frente ao governo. A OAB tem tamanho para isso. Isso é muito bom. Tem alguém dizendo aqui que está 2 meses pendente com alguma coisa. É assim. Tem que até lá. Eu tive um problema também que eu tenho diversas inscrições e estava dizendo que estava faltando uma folha do meu processo, a cópia do meu processo original. Eu digo, espera aí. Então, você tem diversas inscrições e você paga uma anuidade em cada estado, não paga? Isso. Faz o menor sentido. Então, até mesmo existe também no CREA, o que eles chamam de CREAão. Não sei se o doutor já ouviu falar. Já. É a modalidade de quê? Se você tem na sua inscrição principal, você pode pagar só estadual, naquele estado. Se você quiser atuar em 2 ou mais estados, você paga o CREAão, que é uma taxa que dá direito de atuar como engenheiro em qualquer lugar do Brasil. Eu conheci advogados aqui em São Paulo que pagam 20 anuidades. Porque tem petições, com peticionamento eletrônico, não é? Isso. Eu mesmo já tenho 8. Você consegue advogar em vários estados. Pagam R$20.000 por mês, por ano, para a OAB. Por quê? A OAB ainda está lá no Brasil rural. E qual o retorno disso? Quem advogava em São Paulo, advogava em São Paulo. Não saía de São Paulo. Aí tudo bem, entendeu? Fazia sentido isso. Mas o Brasil rural ficou lá para trás, entendeu? E não é só uma questão de antiguidade, de anacronismo. Tem aí uma questão de arrecadação. É uma máquina de arrecadar dinheiro. Sim, sim, sim. E também dizem também, né, que a partir do próximo ano vai haver um controle das contas da OAB pela CGU. Isso é verdade mesmo? Pelo TCU. Pelo TCU, né? Pelo TCU. Tem uma recente decisão do TCU indicando que as contas da OAB têm que ser submetidas ao TCU. Isso é uma questão bem delicada pelo seguinte. O pêndulo está indo de um lado para o outro. Qual é a situação de fato? A OAB não submete seu controle de contas para ninguém. Quem deveria controlar as contas da OAB? Ela é uma autarquia, de certa forma, privada, né? Não é uma autarquia, né? Eu sei. É um serviço público não estatal. Como uma autarquia, mas funciona como uma pessoa jurídica privada, direito privado. Isso, é uma instituição privilegiada no cenário institucional brasileiro. É única. Não existe outra instituição com essa formatação. E tem sua razão de ser. Podemos falar disso ali adiante. Mas não há controle de ninguém. Quem deveria controlar as contas do OAB? Os advogados. O primeiro controle são os advogados. Eles não fazem o controle, a questão da transparência foi se tornando dramática, o TCU agora quer controlar. O que também é questionável, porque a verba não é pública. E o TCU controla verbas públicas. Então, eu acho que essa discussão, não tenho certeza que vai terminar no Supremo Tribunal Federal, que vai dar a palavra sobre isso. E se o TCU passar a fiscalizar as contas da OAB, o que eu acho questionável juridicamente, é o preço que a entidade vai estar pagando por ser uma caixa preta. É o movimento pendular. Exagero para um lado, exagero para o outro. Não é? Verdade. Por que as contas da OAB não são fiscalizadas por tribunais?
Porque a OAB é uma Porque a OAB precisa ser entidade, independente. é uma autarquia com, de certa forma, que funciona como pessoa jurídica de direito privado. Mas mais do que isso, porque é uma questão política. A OAB precisa de independência. Sim, A OAB, sim, muitas sim. vezes, a OAB precisa enfrentar os tribunais. E como é que você vai enfrentar os tribunais fiscalizam? Se a OAB precisa, muitas vezes, enfrentar o Ministério Público. É uma função corporativa, o papel social da OAB, às vezes, é esse. Mas infelizmente... Como é que a OAB vai ter independência se o Ministério Público pode, de repente, entrar com uma ação de improbidade contra os diretores da OAB? Então, a gente tem que ter um controle externo, por controladoria independente, não ligado ao conselho, com corpo técnico e transparência, acesso total às contas. A melhor forma de controle é os advogados poderem olhar as contas e poderem tomar as medidas dele para controlar. Os advogados vão saber fazer isso. Garanto que haverá advogados fazendo bem o controle das contas. E reclamando, ajuizando questões, mas não o Ministério Público. Eu não quero que o Ministério Público controle as contas da OAB. Verdade. Então, só isso também. Eu tenho algumas colocações que eu acho que são muito importantes também para a OAB, não só para São Paulo, mas para todos os estados, entendeu? Como um aumento também de participação da mulher também, né? Como é que está a participação da mulher na sua chapa, por exemplo? A nossa chapa é a única chapa que tem maioria de mulheres na diretoria. Eu já queria mandar um abraço para a Lígia Mara Costa, aí, que é uma das diretoras e está ao vivo aqui falando conosco. Um abraço, Lígia. É a única chapa que tem maioria de mulheres na diretoria. Isso é muito bom. Tá dada a questão. Aqui na Paraíba tem uma chapa que está meio a meio. Não, mas são 5 diretores. Meio a meio não dá para ser. Não, eu digo em tudo, entendeu? No conselho. Entendi. No conselho, sim. Tudo. Ótimo. Há um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Ótimo. Isso é muito bom. A advocacia é uma profissão feminina. Eu tenho falado para várias plateias. Hoje eu falei para 3. 2 escritórios e 1 na cidade. Sempre eu falo com uma maioria de mulheres. Então isso não é à toa, né? Isso é a realidade. Não é paridade, não é igualdade a participação das mulheres na nossa chapa. É realidade. Não, claro. Eu acho que hoje teria em torno de chutando aqui no chutômetro aqui, uns 60-40, entendeu? De mulheres em relação a homens na advocacia. Na faixa mais jovem, com certeza. Na faixa mais jovem, com certeza. Por aí. 51, 52, ao geral. A gente também não sabe isso, porque eles também não divulgam isso. De repente, dá para conseguir lá no Conselho Federal, né? As informações lá. Mas o banco de dados do Conselho Federal tem 1 milhão de nomes, né? Sim, mas lá também tem as seccionais, né? Não tem o CNA? O CNA, ele não é completamente aberto, não. Você não consegue ver tudo. Lá... Você não consegue ver todos os advogados. Você consegue ver um por um. Você não tem você não consegue abrir até todos. Mas lá no eu consigo entrar no Cadastro Nacional de Advocacia e procurar você. Mas eu não consigo olhar o global. Não sei, eu estou dizendo que eu já algumas vezes que eu já fui lá no Conselho Federal, fui lá e tal, e quando eu perguntava os números assim, eles me diziam, com base no CNA. Que só eles conhecem. É sempre assim, caixa preta. Sim. Doutor Leonardo, obrigado pela sua participação e tudo. Eu que agradeço. Se você quer dar dificuldades aqui com a tecnologia. Não, mas fique tranquilo. Isso aí também a gente vai aprendendo. A vida é uma aprendizagem contínua. Isso aí pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Então, eu gostaria de abrir uns 5 minutos aí, 10 minutos, se eu concordar, para alguma pergunta aí dos seguidores. O que é que o senhor acha? Eu estou aqui à disposição. Posso continuar falando também. Advogado, se não parar, a gente não para, né? Advogado candidato, né? Pior ainda. Para encerrar aqui, eu já estou ficando triste também já. Porque é um papo que sempre cativa, né? Mas a gente pode voltar. Depois da eleição eu volto aqui. Claro. Volto aqui com o presidente eleito, se Deus quiser. Portas abertas sempre. Então pronto, pessoal.
Alguma pergunta, pessoal? Não tem pergunta, mas não tem muita crítica. Estou feliz. De nada, doutora Ana. Estamos aqui para disposição aqui. Doutor Leonardo aceitou o convite e estamos aqui para divulgar. Olha lá, Miguel, eu acho que a gente devia estimular os advogados a gravar audiência. Porque primeiro o CPC permite. Não é nada ilegal. A audiência é pública também. A audiência é pública. E a gravação da audiência é a segurança do advogado de que o ato vai ser registrado. Muitas vezes o advogado quer reclamar de alguma coisa que aconteceu na audiência e não consegue porque não constou em ata. E uma coisa também que eu digo também, que eu aprendi, que eu concordo com o doutor Fagundes Cunha, não sei se você conhece, o desembargador do TJ do Paraná. Ele diz, Wilson, o melhor meio para você saber se uma testemunha está mentindo ou não, ou até mesmo também os elementos que o juiz põe no termo, é a gravação. Se você vai transpor para o papel, ele já fez uma filtragem. Às vezes o juiz pode botar até uma forma diversa do que a testemunha falou, a parte, no seu depoimento e tudo mais. Então, tudo isso aí também, eu acho que a gravação é fenomenal, entendeu? Sim, e ela é regulada, além disso. E eu passei a situação uma vez que eu estava gravando e a juíza disse que eu estaria violando o direito de privacidade dela, entendeu? Tá. O Bruno perguntou aqui uma coisa, Bruno Rodrigues, sobre os jovens. Então, a nossa chapa é a única que defende o fim da cláusula de barreira, que impede jovens com menos de 5 anos de carreira se candidatarem ao Conselho da OAB. Nós estamos defendendo o fim da cláusula de barreira, que tem que ser discutido no Conselho Federal, já há proposição no Conselho Federal, né? E uma vez eleitos, nós vamos levar adiante, com o peso que São Paulo tem, o fim da cláusula de barreira. Não é? E passou essa pergunta que eu vi. Ô, doutor, mas em relação a quebrar essa cláusula de barreira de 5 anos, por exemplo, eu, de certa forma, eu concordo com o prazo, até porque a gente precisa, de certa forma, em alguns momentos, ter uma maturidade para desempenhar alguma função. E algumas então, funções, Wilson, mas com menos de 5 anos de carreira, você pode sustentar no Supremo Tribunal Federal. Você não pode participar da OAB? Sim, claro. Até teve um agora que o advogado de 18 anos foi agora lá no STF, né? Pois é. Tudo bem, isso é um ponto fora da curva. Mas não faz sentido o advogado que é pleno. Mas o que eu acho interessante, que eu já vi a experiência em outros OABs, é criar o Conselho Jovem. E o Conselho isso Jovem existe, vai continuar existindo. Entendeu? Incentivar o Conselho Jovem e o Conselho Titular valida as proposições deles, entendeu? Entendi, mas eu vou discordar. Por que eu tenho que validar a proposição dos jovens? Deixa eles fazerem a deles. Não, eu sei. Só por causa dos 5 anos não teriam, entendeu? Estou dizendo é uma opinião, né? E a opinião não é uníssona para todos, né? Isso aí é a liberdade da nossa própria expressão, né? Que é raiz da nossa advocacia, né? Sim. Ó, Laís, reversão da anuidade em serviços e cursos. Como funcionaria? A gente instituiu essa medida em 2016 na ASP. Ela funciona da seguinte maneira. O advogado ele tem que pagar a anuidade em janeiro, integral, com desconto, porque ele tem que gerar um crédito para ele. Esse crédito que ele possui em janeiro, ele tem até dezembro para descontar em cursos que são pagos, cursos que são bons, e ele vai descontando conforme ele é um crédito. Mas se ele fizer 10 cursos de R$100, ele gastou o crédito inteiro. Se ele não fizer, o crédito não passa para o ano seguinte, né? O crédito é anual. O crédito seria anual. E serviços, aí depende do tipo de serviço, né? Por exemplo, a gente pode aplicar um desconto em certificado digital, a gente pode fazer parcerias com empresas de computação para dar serviços de suprimentos de escritório e dar desconto. Ser um desconto isso atrelado a uma espécie de clube de serviço da OAB. Não é difícil, isso é simples. Então é um crédito anual para ser usado de janeiro a dezembro.
E também vai ter convênios com empresas e tudo mais para reverter também em tipo, acho que a OAB do Rio de Janeiro já chegou a ter o cartão de crédito da American Express, o Citibank, eu acho, e tal, que você, tipo, quanto mais você consumia, converteria em um crédito para pagar a anuidade. Vai Olha lá, existir algo desse sentido? então, eu não me conformo com a fraqueza da OAB nesse ponto. Por quê? É uma questão econômica. A OAB de São Paulo tem 350 mil, representa 350 mil pessoas. Na verdade, não. Representa mais de 1 milhão, porque o advogado tem família. E os advogados são atrelados às próprias famílias. Então, você tem, né, um público consumidor de 500, 600, 700, 800, 1 milhão de pessoas. Isso dá um poder de negociação. Isso dá um poder de gerar benefícios. É muito grande. Muito grande. Então, muito pouco explorado. Conversei com diversas empresas, empresas de computação, empresas de prestação de serviço, que teriam todo interesse em oferecer produtos com muito desconto para a OAB, né, em troca de ter o acesso ao público. Isso não é feito. A Caixa de São Paulo, né, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, já tem convênio com diversas empresas, né, com o Walmart, com a Samsung. Eu mesmo recebo diversas ofertas. Então, mas os mesmos descontos que eu tenho como torcedor do Palmeiras. Me basta ser. Não tem nada que seja melhor. Meu cartão de torcedor do Palmeiras me dá o mesmo desconto em um monte de lugar e maior, às vezes, do que como advogado. É bem pouco relevante. Basta ver o plano de saúde. O plano de saúde oferecido em São Paulo é mais caro que a média de mercado. Como é que pode ser isso? Eu conheço advogados que fazem o plano de saúde pela FEComércio, em São Paulo. Porque mesmo você sendo advogado, você vai fazer seu plano de saúde pela FEComércio, é mais em conta. Algo de errado. Algo de muito errado. Na gestão, na concepção. FEComércio também ela pode ter uma coparticipação, né? Já que, de certa forma, ela também atua também como... Tem uma verba do Sistema S, né? Verba não falta na OAB. Sim, sim. É uma unidade compulsória, são 3 provas por ano, são 3 FUVESTs por ano. Todo mundo paga inscrição para fazer o exame. Os alunos fazem 1, 2, 3 vezes. Ó, o Miguel fez pela FEComércio, viu? Ele tá falando aí. Quando eu ouço falar isso, me dá tristeza. Os advogados fazendo plano de saúde pela FEComércio. Isso enfraquece a entidade. Sim, sim. Quanto menos advogados fazem plano de saúde por nós, menos o nosso poder de barganha. Menor o nosso poder de barganha. Uma coisa que deixou de falar um pouco hoje, doutor, foi em relação ao OAB-Prev. Qual a sua opinião? Também uma caixa preta? O que é que você acha? A OAB-Prev, ela é autônoma, né? Ela tem uma eleição própria, ela tem uma diretoria autônoma, mas existe muito pouca informação sobre a OAB-Prev igualmente. Previdência é um problema nuclear no Brasil. E a saída para a gente ter previdências, plano de previdência boas são as corporações. Né? Então, o plano da OAB-Prev é muito tímido também. Podia consultar aqui os advogados que estão ouvindo, alguém me responder quem tem previdência pela OAB. Muito poucos, provavelmente. Eu conheço pouquíssimos. Mais uma vez, é algo que me estranha. 300 mil pessoas. A minha mesmo é pela Sobrave. A minha também não é. A minha é pela Associação dos Concessionários Volkswagen. Não tem nada a ver com a advocacia. Então, olha aí. É comum esse tipo de situação. Comum esse tipo de situação. Só tem uma solução para essa gestão profissional. Tem que profissionalizar. A gente tem que ter executivos. A OAB tem que ter um superintendente executivo. Eu sou advogado criminalista. É evidente que eu não sei aqui na Previdência. É evidente que eu não sei. Só sabe do crime. Só sabe o quê? Se você recolheu INSS, FGTS, pois é. Não repasse. A gente tem que ter executivos contratados. Ao lado do presidente tem que ter um superintendente. Ao lado do tesoureiro tem que ter um gerente financeiro. Na ASP funciona assim. A gente tem que entender. O presidente ele faz uma função de Estado, ele representa os advogados e dirige a gestão. Também por isso, a gente se preocupou
informar a chapa com advogados que tivessem esse perfil. Por exemplo, na Caixa de Assistência dos Advogados, a gente tem na Secretaria-Geral a Angélica Carlini. A Angélica Carlini é uma das maiores especialistas em direito dos seguros do Brasil. Por que a gente pôs ela na CASP? Porque o problema central lá é plano de saúde. A gente pôs alguém que tem de plano de saúde. Na diretoria executiva, a gente tem na Secretaria Adjunta a Lígia Amaro Costa. Quem é a Lígia Amaro Costa? Uma advogada, brilhante, professora da administração da Fundação Getúlio Vargas. A gente precisa de gente que tem esse conhecimento. Mais uma vez, eu sou advogado criminalista. Mas a gente tem essas pessoas conosco. E se precisar também, eu posso indicar alguns bons amigos que eu tenho também lá na GV. Tenho bons amigos lá e eles têm boas ideias. Eu acho que... E é aquele que... Eu acho que toda pessoa que tem muitas ideias tem um pouco de loucura também, né? A gente vive um pensamento contínuo de ideias palpitando na cabeça toda hora. Uma coisa que a gente não falou, doutor, é o que o senhor acha quanto à ética e principalmente publicidade via internet. Na OAB de Pernambuco, recentemente, eu vi que saiu uma determinação lá proibindo os advogados a divulgarem o seu escritório, o seu serviço através do Google Ads, por exemplo. O que é que o senhor acha? Eu acho que nós estamos no século retrasado. Porque primeiro os advogados vão fazer isso e vai ser incontrolável. Então a gente tem que regular a divulgação do escritório de advocacia, regular para poder controlar. Como é que a OAB faz? A OAB fala que não pode. Simplesmente não pode. E deixa de regular e passa a punir advogados. O advogado é o único profissional que não pode divulgar o seu serviço com moderação, com ética, com discrição, mantendo o sigilo profissional, a dignidade da pessoa humana. Por que o advogado não pode divulgar o seu serviço? Que a gente vê tantos advogados com dificuldade de trabalhar, os advogados jovens, talvez eles pudessem divulgar os seus serviços, talvez eles tivessem mais facilidade. A internet é um mundo de possibilidades para nós. E também... As pessoas estão aí navegando. E o custo é baixo, né? E até uma forma de introdução do pequeno advogado para que ele chegue ao cliente, né? Que antigamente você podia anunciar nas listas amarelas, né? Não existe mais as listas amarelas. Mas eu lembro dos advogados anunciando na página amarelas. Hã? Eu lembro dos advogados. Eu também lembro, né? E tinham pessoas que compravam a cota capa e tudo mais, porque era um lugar que eles poderiam, de certa forma, fazer a publicidade, né? E até mesmo também, até porque você pode fazer um anúncio de R$100 por mês, R$200, R$300, enquanto que os grandes escritórios fazem publicatoriais em jornais de grande circulação e eu já vi que o custo que eles já pagaram é em torno de 50 a 100 mil reais, entendeu? Por cada um publicatorialzinho passando no jornal deles. E não é só. Então, os grandes continuam com acesso, com a divulgação, e o pequeno sem direito, entendeu? É isso que eu vejo. Concorda? Concordo. E aí aparecem portais, provedores de conteúdo que passam a oferecer serviço jurídico, que é um problema. Só que aí, olha o contrassenso. Eu não deixo o advogado oferecer o serviço jurídico pela internet. Só que a internet é o mundo. E aí alguém vai lá e oferece. E a gente fica correndo atrás do rabo, entendeu? Porque a gente está deixando de ocupar um espaço econômico importante que é a internet e estamos perdendo esse espaço para empresas que oferecem serviço de advocacia. Então vamos colocar os advogados para promover seus serviços pela internet de maneira digna, controlada, regulada. Senão outros vão fazer. E o senhor fala do avitamento dos honorários. Então, aí tem uma questão que são os honorários fixados pelos juízes, não é? Os honorários de sucumbência. É uma questão muito grave também, né? Isso, é outra coisa daí. O honorário de correspondência é uma segunda questão. Os honorários de correspondentes, né, o serviço correspondente, o serviço tornou muito popular no Brasil, especialmente com a internet. Os advogados advogam no Brasil inteiro, só que eles precisam do correspondente. Então, é um mercado muito interessante, especialmente para o jovem advogado.
Só que, mais uma vez, a OAB não abre espaço para o jovem advogado. A gente teve uma ideia que não pôde ir adiante lá na ASP por falta de tamanho. Se fosse na OAB, a gente conseguiria. Por que a OAB não cria um grande LinkedIn só de advogados? Uma grande rede social para fazer os advogados girarem relacionamento e negócios entre si. Por que não faz isso? E aí a gente vai ter lá o espaço para os correspondentes, a gente vai ter espaço para o jovem advogado. Por que isso não é feito? Tem o banco de dados, tem o acesso. Sim, aí sim. Os advogados têm que ficar correndo atrás de portais. Sim. Hoje em dia, um advogado que quer contratar um correspondente, e tem muitos aqui me ouvindo, o que ele faz? Ele vai no Migalhas, que é um site. Se tornou grande referência na contratação de correspondentes no Brasil. E trabalha muito bem. Mas é um vácuo da OAB, né? A OAB não... E os vácuos são ocupados. Não existe espaço vazio na internet. Doutor, eu acho que já estou cansado, acho que o doutor já está cansado, eu sei que a campanha aí é correria, mas o dia campanha todo, a gente não dorme. Campanha a gente não dorme, não almoça, não janta. Mas só mais 15 dias aí acaba, né? Pois é. Menos até. Você que dia? Aí em São Paulo? 29. Muito bem. Desejo muita sorte, doutor. Parabéns aí pela a forma que você expressou suas ideias, o que o senhor tem lutado, o seu trabalho, todo o seu currículo também ao longo do tempo, né? E que só tem a agregar também, acredito, a advocacia. E pode acreditar que o que o senhor já produziu para a advocacia, pela ASP e tudo mais, deve ter sido muito mais que muitos presidentes de seccionais estaduais da OAB. Wilson, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de lembrar mesmo que a eleição é dia 29, dia 29 nós vamos aí vamos juntos mudar para valer a OAB, votando 14 aqui em São Paulo. Um abraço para todos, especialmente aqueles meus colegas de chapa que ficaram até essa hora aqui, me acompanhando aqui, né? Ah, maravilha. O vídeo vai ficar disponível, doutor? Aqui o Instagram deixa o vídeo 24 horas. Tá ótimo. E é justamente, está acabando aqui o tempo. Ó. 1 minuto e 20, que é o tempo exatamente que o Instagram grava. 1 hora. Então tá bem. Um abraço. Um abraço para todos. Doutora Lígia, Lígia, um abraço Vivian, também. Lígia, Excelente Vivian, profissional, Ana doutora Lígia Lígia também aí. Sou fã dela. Patrícia? Da Lígia. Doutora da Lígia, ela tá aqui, ó. Eu Cláudia, sei, Mariana, aqui, ó. Miguel. Isso. Pessoal, muito bom ver vocês aqui, aí, já que eu não consigo ver vocês pessoalmente. Professor Ricardo Castilho, um abraço para todo mundo. Interveniência aí, algum problema aí, e estamos aqui para ajudar. Tá bom, e contribuir para a OAB. Abraço para todos. E a advocacia. Até mais. Boa noite. Boa noite.